pessoal. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Vamos fazer uma sala aí para esperar o pessoal chegar. Hoje vamos conversar bastante, né? Vamos ouvir muita história, né? E mais massa, não vai ser conto de pescador, certo? Vou esperar mais uns 2 ou 3 minutinhos, dá tempo de você aí tomar um café ou ir ao banheiro, porque hoje a gente vai conversar sobre Legião Estrangeira, como é que funciona essa história toda e quem sabe até entender quais são os mitos, as partes positivas e negativas dessa jornada para quem quer entrar na Legião Estrangeira e mais, e muito mais, né? Então fica por aqui, vai ser legal. Olha lá, o pessoal já tá chegando. William, dá um alô no microfone pro Anderson lá fora ouvir vocês e ver se tá tudo certo. Oi, Anderson. Tudo bem com você? Quando ele vai aparecer aqui, vai dar um joinha quando ele ouvir isso. Maravilha. Estamos aí com 110 pessoas assistindo e o negócio vai subindo. Maravilha. Tá afinado? Então vamos começar esse negócio de uma vez. Pra quem já tá perguntando, pelo amor de Deus, tá? Pra quem já tá perguntando, gente, esse sábado sai o episódio do Refúgio, tá? Esse sábado. Desculpa. Saibam que esse sábado vai sair o Refúgio 2.0, tá? Se alguém perguntar nos comentários durante a live, peço por favor que respondam aí entre si, porque a nossa proposta aqui é a seguinte: se você já não sabe, né? A gente sempre começa conversando com o convidado e lá no final, depois de uns 50 minutos, que a gente vai abrir para perguntas e aí vocês podem perguntar o quanto quiser e sugar o que for necessário para vossos conhecimentos, beleza? Lembrando que essa live aqui ela só vai ficar disponível por mais ou menos uns 3 a 4 dias e depois ela vira um conteúdo à parte, tá? Então fica atento aí ao nosso Instagram, a gente agora tá fazendo os podcasts novamente, né? O Anderson, tá tudo bem? Vai passar maquiagem nele? Ah, tá. Então tá bom. Faça um blush. Obrigado. Fica à vontade. Tava sofrendo aqui. Ainda foi? Não, agora tá massa. Ainda tá. O quê? Eu não sei. Mas eu me adapto, cara. Então tá. Bom, vamos trabalhar, gente. William, seja muito bem-vindo. Muito legal ter você aqui hoje. Antes de eu começar qualquer papo, quem é você, William? Por que nós te chamamos aqui hoje? Cara, vamos lá. Eu sou mais um brasileiro que teve a oportunidade de ir para a Legião Estrangeira, que é um exército bem conceituado, vamos dizer assim. Eu fiz a minha história de uma certa forma e hoje eu tento, por meio da cultura armamentista, da área de instrução, passar um pouco, reproduzir um pouco do conhecimento que eu adquiri na carreira, vamos dizer assim. Legal. Você então foi para essa Legião Estrangeira, eu não sei se ela tem muitas verdades duras a serem ditas sobre elas, ou é de fato uma série de mitos que são construídos em cima desse exército. Acho que essa é a terminologia. Exército. Eu posso entender. O que é a Legião Estrangeira? Tá. O áudio? Qual áudio? O dele? O meu? Não tem problema. Ele chega mais perto do microfone e vai ficar tudo bem. Adapto aqui. Cara, vamos lá. A Legião Estrangeira, primeiro, ela foi criada em 1831. Então, o objetivo dela ter sido criado foi... na bucha, ao invés de morrer sangue francês no combate, eles preferiam que os estrangeiros morressem. Por eles? Então, isso. Uma bucha de canhão, literalmente. Caramba. Eles começaram a fazer isso, cara, pegando prisioneiros. Eles iam nos presídios e convidavam os prisioneiros, ou você morre na cadeia ou você tenta um pouco de liberdade. Se você sobreviver aos combates, aos conflitos que a França entrava, você vai ter, vamos dizer, algum benefício na vida. E aí começou, tirando esses prisioneiros. A história foi avançando e isso mudou, óbvio, né? O mundo se adaptou. Hoje em dia a Legião é muito mais acessível, vamos dizer assim. E não é tão difícil entrar, acredito que a gente vai entrar em algum determinado ponto da conversa. Legal. Não é tão bicho de 7 cabeças. Mas a Legião é como se fosse um braço do exército francês? Como que ela se enquadra como força militar? Cara, a Legião é um exército francês. Existe o exército francês regular e a Legião estrangeira. Como se fosse... Ela entraria como tipo um grupo mercenário? Não, cara, não. Um grupo mercenário, ele trabalha por valores em dinheiro. Tá. Quem paga mais e trabalha. A Legião, não, ela defende somente os interesses da França. Vamos dizer que é um apoio ou uma tropa de elite do exército francês. Tá, entendi. Mais ou menos assim. Legal. E dentro dessa perspectiva toda está você. Você, como é que começa a sua história em relação à Legião? Você sempre sonhou com isso? Como foi o seu crescimento nessa história? Cara, primeiro que eu nunca tive nenhuma referência
nem parentesca, nada. Nunca tive uma referência militar na minha família. Eu procurei primeiro a minha referência, tive o desejo de ser militar, óbvio, acompanhando os filmes do Rambo. Eu tive interesse em ser militar, eu procurei o Exército Brasileiro. Óbvio, você viu o Exército Brasileiro também. E eu cheguei a um determinado ponto da minha carreira como temporário, né, uma breve carreira como temporário no Exército Brasileiro. Eu queria algo mais, queria talvez me testar. Eu sempre fui muito disso. Me falaram em um determinado ponto da minha trajetória no Exército, eu descobri sobre a Legião Estrangeira e me falaram que era muito difícil, quase impossível de ir. E isso ficou na minha cabeça quando eu cheguei a um certo patamar no Exército Brasileiro. Eu queria realmente descobrir se a Legião Estrangeira era tudo isso e se eu poderia, se alguém conseguiu chegar, eu também gostaria de chegar. Legal. E você conhecia alguém que já tinha feito esse caminho ou não? Não, cara, não. Pessoalmente não. Eu tive algumas poucas referências no YouTube e Olha eu só. apenas procurei essa pessoa para ter um norte. Depois disso eu fui tudo com as próprias pernas, só procurei ele e falei, cara, eu preciso saber só disso e disso. O resto eu descubro lá. Entendi. Foi na cara e na coragem, literalmente. E como foi, como você se inscreveu? Como funciona isso? Como que eu me inscrevo na Legião Estrangeira? Cara, você não se inscreve, você se apresenta. Tá? Qualquer pessoa de 18 a 40 anos pode se apresentar na Legião Estrangeira. Até 40 anos? Até 40. Uau. 7 dias por semana, 24 horas por dia. 24/7. 24/7. Você pode... Basicamente, você entra na França, normal, como turista, você se apresenta nos pilhas da Legião Estrangeira, existe em Fort Nogent, Paris, mesmo Albânia. Você se apresenta lá, todos, o exército francês, eles já estão adaptados com a Legião. Então, eles notam um turista, um homem, ele já se enquadra no perfil, você não precisa falar nada. Eu fui sem saber falar nada do francês, absolutamente nada, então tudo se encaminha. Existem muitos desenhos, tudo se encaminha, você entra num corredor e quando você levanta a cabeça, você está dentro da Legião Estrangeira, fazendo os testes, óbvio. Caramba! Então, você pode se apresentar à Legião, mas isso não significa que você será aceito. Não. Apresentar é diferente. Você se apresenta no espírito da Legião e você passa um processo de seleção. O meu processo de seleção ele demorou 15 ou 16 dias. E é um processo que você faz inúmeros exames. Físico, médico, psiquiátrico, todos os tipos de exame. Todos. Você tem que estar física e emocionalmente apto para poder entrar. Sim. Diversos. Todo dia tinha teste psicotécnico, vários níveis. Tinha teste médico, tinha teste físico. Até mesmo teste de, talvez, resistência, que eles deixavam a gente em lugares isolados por muitas e muitas horas, e talvez dias. Isso em 15 dias? Isso em 15 dias. Isso nos 7 primeiro. Depois que você começa uma semana e outra, não muda muito o processo, mas você começa a trabalhar já. Você já começa a lavar uma louça, começa a lavar o chão e coisa do tipo, entendeu? Até o ponto de, na minha seleção, eu fui deslocado onde a Legião faz os vinhos, os tradicionais vinhos da Legião. Eu trabalhei 3 dias, bem dizer, como escravo lá. Eu e um brasileiro amigo meu. Cara? Literalmente de sol a sol, trabalhando, tanto dando comida para porco, carregando coisas e lavando muita gamela. E dentro dessa realidade, beleza, eu me apresentei, fiz os testes, eu estou sendo aprovado nesse processo. Eu posso desistir? Como é isso? Cara, sim, a todo momento você pode desistir. Nesse processo, a cada segundo você pode desistir. É muito normal a desistência e é comum entrar em pessoas. O fluxo lá é muito grande, ele roda. Então é comum entrar em pessoas, a gente pegar uma certa afinidade e tocava uma sirene, a gente tinha que entrar em forma. Eles me liberavam e as pessoas que ficaram lá iam ser postas para fora, vamos dizer assim, reprovadas. E você nunca mais via aquela pessoa. Tem pessoas lá que eu fiz amizade que eu nunca mais vi depois daquele dia. Não sei o que aconteceu. Então é normal, assim. A gente costumava brincar que não dava de se apegar. A gente se apegava a alguém, começava a conhecer e de repente... Tchau. Nunca mais. Nunca mais. E eles têm um crivo de seleção muito alto? Além dos testes físicos e psiquiátricos e tudo mais, havia algum tipo de crivo moral, de conduta, algo esperado? Como que... Havia uma análise assim para dizer assim, esse cara tá no padrão que a gente quer, ou passando no crivo ali, né, dos testes básicos, você tá dentro? Cara, a gente costumava brincar na Legião, depois de apto já, depois de muitos anos na Legião, a gente começava a brincar que quem é certo não passava, eles procuravam uns loucos. Porque a gente não sabe o porquê ou como eles fazem isso, o que eles querem do candidato, porque existem pessoas muito inteligentes na Legião e existem pessoas que são completamente pirados ao nível de não saber nem o próprio nome, vamos dizer. Caramba! Então eu não sei qual tipo de seleção, eu não sei o que eles procuram.
Eu acredito que nessa seleção deles, eles já trabalham assim, eles precisam de gente, desde um sniper que precisa fazer conta e avisar uma tropa, até o cara que precisa apenas cavar buraco. Entendi, Entendeu? entendi. Então eu acredito que nessa seleção eles meio que separam Criando isso. os perfis que eles precisam. Eles sabem Certo. de algumas pessoas, muitas vezes eles erram, pessoas que eles acham que não vale nada, chega lá e melhora, e muitas pessoas eles acham esse cara vai cavar buraco, é forte, burro, mas deixa ele carregar Entendi. o peso dele. E do tempo de inscrição até o momento onde você está apto, quanto tempo demora mais ou menos esse processo? O meu processo, eu acredito que tenha demorado uns 15 dias, desde o momento que eu entrei Eu nos pensei que portões. esse era só parte dos testes iniciais. Não, você entra na Legião, você faz os testes, você é apto, você vira engagé voluntário. Ainda não é legionário, você só é legionário depois da marcha do Cap Blanc. Depois disso, você fica aguardando uma turma fechar em Albany, normalmente, e dali você é deslocado para Castle Treinador, que é onde você vai passar os 4 meses da formação da Legião Estrangeira. Tá, e entendi. aí começa o zero. Então, no primeiro momento, você é um voluntário que está tentando, depois... O que é essa marcha que você disse? Marcha do Cap Blanc. Essa marcha Cap acontece branco. antes de você ser destacado ou... Não. A Marcha do Cap Blanc acontece 2 meses, você vai para a formação e após uns 2 meses de formação você faz a marcha e você passa de engagé volontaire para legionnaire. Legionnaire primeira classe. Entendi. Desculpa, legionnaire... Só legionnaire, na verdade. Esses 4 meses de formação, ele tem como foco formar você em quê? Ele tem como foco tirar os teus vícios de quem já é militar, a maioria das vezes. Porque muita gente vai para a Legião, não é preciso ter sido militar, não é preciso ter nenhum tipo de experiência. Mas Eu hoje posso ir lá e me alistar? Pode, sem dúvida. Qualquer pessoa de 18 a 40 anos pode Que se loucura apresentar. isso, Agora, enfim, só chegar. Então, a Legião costuma trabalhar dessa forma. É meio bizarro, mas nem a gente conseguia entender lá. Certo. E nesses 4 meses, então, você vai aprender de tudo um pouco? Ou você é segmentado para nichos de atuação? Como que é isso? Nesses 4 meses, você... quase todo dia, você é avaliado, tem provas, ainda continua uma seleção rigorosa, porque tem uma classificação no final. Você aprende sobre armamentos, aprende sobre doutrinas, aprende sobre história, aprende sobre fardamento. É o básico do básico, você aprende a ser um legionário. Certo. Você faz exercícios, você faz campo, você faz toda a simulação de combate, toda a formação vamos dizer, de legionário. Você aprende tudo que deveria ali. Tá? Porém, quando você vai para qualquer regimento, você começa do zero de novo. Caramba! A gente costuma dizer que são vários zeros lá. Olha só, entendi. E aí, depois de você fazer os 4 meses, você vai ser colocado em um regimento, é isso? Não. Funciona mais ou menos na área militar brasileira, é assim também. Na minha turma tinha 62 legionários do mundo inteiro, literalmente. Existia os 10 primeiros ou os 15 primeiros, eles iriam escolhendo. Eles poderiam escolher, só que quando chegasse ao ponto, de exemplo, eu quero ir para a Brigada Paraquedista, tem 2 vagas, os 2 primeiros que escolheram vão. Os outros, se eles quisessem ir para a Brigada Paraquedista e ficaram lá atrás, eles iam ser mandados para qualquer regimento. Certo. Entendeu? Então, por isso é uma briga constante lá. Se você quer um bom regimento, você tem que trabalhar, estudar para isso. E depois, então, de estando apto e sendo formado e destacado, então, para um regimento, o que acontece com esse recém-legionário? Tá, como eu disse, começa tudo do zero. Você ficar 4 meses na Legião, você ainda começa a achar que já sabe tudo. Você chega no regimento, eles fazem você esquecer tudo e começar tudo do zero. Cada regimento trabalha de uma forma. Tá? Regimento como se fosse um batalhão. Um batalhão de cavalaria assim e tal. Eu fui para a Brigada Paraquedista, que é uma das mais conceituadas, mais misteriosas, coisas do tipo. Quando a gente cai na Brigada Paraquedista, você é zero de novo. Mais zero do que antes, quando você entrou na Legião. Você é considerado lixo do lixo. Eles costumam até comentar que tudo que você aprendeu na formação você esquece e a gente começa a trabalhar de outras formas. A Brigada Paraquedista, o segundo rap, eles costumam ser ou se achar sendo, não desmerecendo os outros regimentos, mas a Brigada Paraquedista a gente sempre fazia algo a mais para ser considerada a mais difícil, vamos dizer assim. Certo. Então, muitos desistiam por medo da Brigada Paraquedista, porque sabiam que lá o físico conta bastante e, enfim, tudo é mais difícil na Brigada Paraquedista. Se algum regimento corria 10 km, a gente corria 15, 20. Sempre eles buscavam procurar isso. Entendi. É como se fosse uma força de elite dentro das forças de elite, vamos dizer assim. Na teoria, sim, cara. Tá? Outros regimentos são muito bons, talvez tão bom quanto. Tá. Existe uma concorrência amigável. Existe. Legal. Existe, sim. E sendo então, você entrou para o regimento de paraquedistas, certo? Qual era a sua função? Como você de fato atuava? Onde você atuava?
Porque a França está em guerra declarada com alguém? Como funcionava o dia a dia de um legionário? Cara, quando eu fui, existem várias companhias dentro do batalhão, dentro do regimento. Quando eu fui, eu caí na recém-criada 5ª Companhia, que era a Companhia Especialidade em Combate no Deserto, recém-criada. Oriente Médio, África, esses lugares. Então, quando eu caí na companhia, essa companhia estava sendo deslocada para fazer um curso comandô, que a gente chamava, que é um curso legal no deserto. Eu entrei na companhia, eu já fui direto para lá. E aí começou toda a minha formação, eu era atirador de mini-mídia, metralhadora pesada. A gente passou vários meses no deserto, depois a gente voltou e o dia a dia lá ele é muito corrido, tudo flui, o fluxo lá é muito grande. Um dia você está aqui, um dia você vai ser deslocado para fazer um exercício em outro país, depois você volta de novo, faz um curso rolha de mecânico, depois você volta e faz um curso paraquedista. Não tem ociosidade, cara. assim? Não, cara, isso é uma coisa que eu sinto bastante falta, na verdade. Não tem tempo livre e ociosidade. Eu fiz tanto curso quanto de motorista, minha carteira B eu fiz lá de Olha carro. Só. Quanto aprendi a saltar de paraquedas, fazer resgate. Isso que eu chamo de ampliar, um foco ampliado mesmo de formação, né? Sim, a gente até cansava às vezes, exemplo de saltar, eu sempre quis ser paraquedista, mas lá o fluxo ia tanto saltando, quando botava a gente na lista de salto, a gente pensava, pô, caramba, vamos dar um migué aí, tô cansado. Entendi. E paga bem, cara? Paga bem sim, a Legião Estrangeira tem que pagar bem também para alguém ir para lá, né? Porque ou gosta muito. A Brigada Paraquedista ela recebe 2.000 euros por mês, cara. 2.000 euros? É um salário muito bom. Tá certo que você faz jus a ele, porque você rala bastante. Isso nem entra, né, no critério, sim, mas é um bom dinheiro, sim, né? Um bom dinheiro. Mas você estando lá, você não tem folga, 24/7? Ou você tem momentos que você está livre? Não, você tem, a partir de Quando você entra lá, esquece isso não existe, tá? Você vai conquistando isso. Certo. Isso é diferente de alguns legionários que só fazem besteira e alguns legionários bons. Então eles tentam separar isso, eles dão mais privilégios. Mas não muda muito. No final de semana que você pode sair, a doutrina na Legião, a hierarquia e disciplina deles, a doutrina é muito, muito forte. Porque, exemplo, se você pode sair, tá? A gente foi liberado no final de semana. Só que lá existe farda de gala, medalha, aquelas coisas todas. Para você sair, você precisa preparar a sua farda do jeito que você quiser e passar numa verificação do caporal. Caporal médico, com régua, aquela coisa toda. Se ele já não for com a tua cara, ele vai te vetar ali, vai mandar você lavar a farda e tal. Aí você se passou por ele, você Peraí, para você sair, o cara mede com régua. Sim. O alinhamento da sua período farda. que eu fiquei, um dos períodos que eu fiquei, a gente estava sendo liberado a sair de civil, mas isso não é comum na Legião. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, era de farda. E é muito rigoroso, medalha. Caramba, cara. Eles mediam, se você passou do caporal, você ia passar numa revista do sargento de dia, se ele negasse a mesma coisa, depois você passava numa entrevista lá na frente, mais rigorosa com um dos piores sargentos. E isso tudo para comprar pão. Cara, eu nunca sairia. Nunca. Eu também, cara. Eu ficaria preso. Eu confesso que eu não saía. Eu fiquei muito tempo dentro porque eu não tinha saco para isso. Não rolava. Não, o cara pegar uma régua para medir... Não, isso não é nada, cara. Não consigo. Isso não é nada. Mas é interessante, né? Agora, entrando nesse aspecto de toda essa mitologia em volta da Legião Estrangeira. Por que as pessoas dizem que é tão absurdo assim? Você, de fato, pelo que você vivenciou, consegue dizer que essa moral tem uma base de realidade? Cara, por que é difícil? Porque você sai da sua zona de conforto. Tudo que... Você precisa falar francês para... Não, mas você vai aprender. Até porque lá é tudo francês que você entra, mas eu não sabia absolutamente nada. Caramba! E em 4 meses eu saí nível 3, mas também estudei, não dormia, só estudava. Mas olha esse só. Foi o meu perfil lá. Existem pessoas que ficaram o mesmo tempo que eu e até hoje não falam nada. Então é o perfil de cada um. Como é que o cara segue uma instrução? É muita mímica, muito tapa. É tudo, como eu disse, a Legião já se adaptou. É tudo muito fluido. Entendi. Entendi. Flui muito. Então, você falou 1800 e tanto, 1831, né? se eu não me engano. Então há quase um século fazendo isso, né? Eles já sabem fazer, Já sabem fazer. E se adaptaram muito. Então eu imagino que a Legião, cara, o porquê que ela é difícil? Porque você sai da sua zona de conforto. Você sai do seu país, você sai da sua casa, você sai de tudo. Você sabe que se você estiver na Legião e você desistir, você ainda tem um longo percurso para voltar. Não é simplesmente levantar e sair. Tá? Então isso tudo torna, ou a incerteza, vamos dizer assim, torna tudo mais difícil. E existem de fato situações de risco
onde você é colocado sob assim, confronto imediato, ou hoje, pelo menos no tempo que você serviu, não houve esse tipo de confrontação imediata com inimigos, etc? Sim, há bastante, cara, bastante. A Legião é muito operacional. Ela é realmente muito operacional. E também o convívio lá é perigoso. De diversas maneiras, diversos casos que aconteceram na Legião, tanto em combate ou mesmo no regimento, torna um pouco difícil. E sim, a Legião é muito operacional, cara. Caramba! Diversas vezes. Caramba, olha só. E toda essa realidade, você ficou quanto tempo atuando? Na Legião? É. Cara, na Legião, no papel, eu devo ter ficado 3 anos por aí. 3 anos. 3 anos. E aí você saiu por quê, como, ou simplesmente cansou? Enfim. Cara, vamos lá. Eu sei que é uma pergunta meio estranha. A minha saída da Legião foi bem difícil, na verdade, porque o meu objetivo de ter ido para a Legião Estrangeira era ter me testado, como eu disse. O meu objetivo era me testar e descobrir. Quando eu cheguei na Legião, eu entendi mais ou menos como funcionava. De muitas coisas eu gostava e muitas coisas eu discordava. Só que a partir do momento que eu consegui fazer tudo que eu queria, paraquedismo e tal, começou a ficar vago. Eu não queria ficar rodando naquilo lá de novo. E aí a cabeça da gente trabalha de uma forma diferente na Legião Estrangeira. Tudo que é insignificante aqui, lá tem muito, muito valor. Como família, coisa que acabava não dava tanto valor, lá pesa bastante. Sim. E também, talvez a idade, eu sou novo, eu saí de lá. Você tá com quanto? Agora eu tenho 25, 26. Fiz Você tem 26 anos? 26 anos. Eu tô velho mesmo. Então, pela questão da idade, a cabeça não está totalmente formada, as opiniões, as coisas, eu fiz coisas que talvez eu não faria, coisa do tipo. Certo, mas enfim, certo. Depois que eu decidi sair da Legião Estrangeira, foi bem difícil, porque você não pode sair da Legião Estrangeira. Isso é uma coisa que eu ia perguntar. Isso, você não pode. Depois que você entra, você tem 6 meses para sair da Legião Estrangeira. 6 meses para sair normal, para quebrar de contrato, ou depois você fica normalmente de 3 a 5 anos. Certo. Tá? Só que o meu não tinha fechado ainda o contrato. Meus amigos ainda estão lá. Só que o que aconteceu? Eu comecei a passar raporte, eu quis sair da Legião Estrangeira, eu estava decidido. Toda semana eu passava perante o capitão, inúmeros motivos, tive que apresentar papéis e coisa do tipo. Mas eu só consegui sair porque alguém grande me ajudou, vamos dizer assim. Caramba! Um capitão que eu fui para Tunísia, ele conseguiu botar vamos dizer, o dedo ali e me ajudar, porque não é normal. O meu histórico também ajudou bastante. Tive um histórico bom, vamos dizer assim, excelente na Legião Estrangeira, então eu consegui ser visto com bons olhos. Tá? Mas mesmo depois que eu saí, a coisa toda que estava, ponto, você vai sair, houve problemas lá de documentação, eu saí, me liberaram, eu saí, depois eu fiquei sabendo que a documentação estava errada, depois de uma semana eu descobri que tinha dado certo. Nossa. E depois descobri que estava errado de novo e ficou num processo até me falarem, cara, fechou, tá liberado. Confesso que eu não sei, tá? Não sei 100% de certeza se está certo, mas enfim, foi a escolha que eu fiz. Entendi. Talvez em outros momentos eu tivesse feito outra escolha. Hoje não me arrependo, cara, arrepender é uma palavra difícil, mas eu sinto muita falta da Legião, até porque eu vivo uma vida totalmente diferente agora. Sim, é a síndrome do militar na reserva, né? Porque a vida militar, ela apresenta um mundo que não é o mesmo mundo civil, né? Não é, de fato. Tudo é diferente. Você atuou em que países? Muito Oriente Médio, muito Oriente Médio. Lugar mais tranquilo, assim. Legal. Mais pacífico. África também um pouco, mas a grande parte Oriente Médio. Até mesmo na França, né? Eu fiz 2 operações contra terrorismo na França. Quando a França começou a sofrer atentados, eles recuaram as tropas no estrangeiro e trouxeram para a França para poder defender e trabalhar um pouco mais, protegendo a França, obviamente. Olha só. E você então saiu e veio para o Brasil logo de cara ou ficou por lá por mais um tempo? Não, cara, eu fiquei uma semana em Chamonix, de férias particular. Fiquei lá, depois eu voltei. Daí sim eu voltei e já comecei a procurar algo. Foi onde eu comecei a descobrir. Eu sabia que eu não conseguiria sair da área de militar ou relacionada, porém eu tentei. Eu me desloquei para o interior, fui trabalhar numa consultoria militar. Trabalhei durante 6 meses, quis mudar de área, comecei a cursar educação física. Depois de 6 meses eu já estava ficando louco e eu abandonei tudo e voltei para cá. Foi aí onde eu comecei a descobrir a área de instrução de tiro no Brasil, apesar de ser muito, muito diferente de tudo. A instrução de tiro, os profissionais do tiro no Brasil é muito diferente do exterior. Eu tive a oportunidade de ser instrutor, fazer parte de um grupo de instrutores da Legião Estrangeira, que nós fomos até a Tunísia formar um grupo de operações especiais deles, em 10 legionários só. Então eu tive contato com instrutores de tiro do mundo inteiro e excelentes instrutores. Inclusive o meu instrutor de tiro da área de atirador de precisão de sniper é o
o legionário com mais morte confirmada na Legião. Caramba. Então eu fui bem formado por ele. E eu descobri que no Brasil a gente tem algumas deficiências, óbvio, em várias coisas, mas eu descobri a área de instrução de tiro no Brasil. E aí eu me joguei de cabeça, que é onde eu tô até hoje. E aí, engraçado que você falou que tentou fugir da área militar, mas logo de cara já foi para a área militar. Não dá. Entendi. E hoje você está instrutor de tiro, essa é a sua Sim. atuação. Hoje eu estou um instrutor de tiro. Eu ainda estou tentando divulgar o trabalho e querer passar um pouco, ou corrigir um pouco, porque existem coisas bizarras no Brasil, né, de instrução de tiro, que eu não sei de onde as pessoas tiram essas ideias, mas enfim, o meu objetivo é tentar passar um pouco do conhecimento correto, vamos dizer assim, e continuar trabalhando com o que eu gosto, né, que é o mais importante nessa área, apesar de ser um assunto bem difícil, bem complicado no Brasil. É um assunto ainda bem mais difícil. agora. Bem difícil. Mas é muito interessante você trazer essa sua visão, porque eu acredito que muitos jovens sonham em entrar nesse mesmo padrão que você, que eu quero me desafiar, eu quero ir para um lugar diferente, né? Muitas vezes eu vejo que isso acontece também com a maioria dos adolescentes que não tem muitos vínculos familiares, né? Porque já sabem que não vão sofrer tanto para ir para fora. Mas eu acho que a perspectiva de você não poder sair da Legião após dar entrada no seu contrato de fato é bastante assustador, e eu acho que é o que gera grande parte dessa fama, né, que a Legião tem, né? Eu conheci amigos me dizendo assim, não, a Legião só sai de 2 jeitos, ou desertor ou morto, né? Cara, a Legião, como o mundo, ficou meio Nutella, né? Tudo ficou meio Nutella. A Legião não é diferente, cara. A Legião não é mais o mesmo exército que eles eram a 1831. Eu não conhecia a verdadeira Legião, eu costumo dizer isso. Eu não conhecia a verdadeira Legião, que eram os caras que lutavam na Argélia de sol a sol, que matavam um talibã e a coisa toda. Essa Legião eu não conhecia, eu peguei a versão mais nutelada. Então, muitas coisas da Legião realmente continuam. A Legião é muito tradicionalista, muitas coisas continuam. Porém, muitas coisas tá a desejar, óbvio, como ela se adaptou como tudo. Sim. Então, muitos mitos da Legião. O primeiro mito da Legião que eu tinha para mim, talvez um mito pessoal, é que eu achei que lá existia camaradagem, como qualquer militar no mundo, qualquer exército no mundo. Na Legião não existe, cara. Não existe camaradagem. O legionário que fala que existe camaradagem lá, ou ele tá mentindo ou ele quer algum tipo de mérito. Caramba. Tá? O que acontece muito, cara, infelizmente, é legionários que após ganhar um brilho, talvez a Legião ganha um certo holofote, eles começam a viver usufruindo daquilo. Eu nunca tive o objetivo de, mesmo aqui falando agora, estou contando a minha história e a gente está debatendo. Eu nunca tive o objetivo de ganhar nada da Legião. Eu fui por mim, eu fui por meus objetivos, e quando eu decidi que meu objetivo estava cumprido, eu saí. Tá? Tem muita gente que faz canal no YouTube, tem muita gente que fala Legião é isso, Legião é aquilo, e lá dentro é uma mulher. Existem números aí. Quem me conhece deve estar dando risada agora, porque sabe das referências que eu estou falando. Existem pessoas que a gente conversava lá e falavam, cara, é foda, é isso, aquilo, e no YouTube tava dragão. Entendi. Existem brasileiros que chegam na Legião na formação, já tem tatuagem da Legião. Caramba! Existem brasileiros que chegam é um povo bom, né, cara? Chegam na, sei lá, 3ª semana já tem canal no YouTube. Caramba! Entendeu? É complicado, cara, infelizmente. Eu entendo que muitos fazem na boa intenção. Sim, eu entendo. Sim. É um mérito conquistado deles, né? De fato. Mas, por outro lado, eu acho que algumas vezes as condutas são precoces, né? Eu acho interessante você pontuar isso, porque a gente aqui também é bastante comedido, né, nesse sentido. Eu e o Anderson, por exemplo, a gente entrou no mundo das armas de verdade faz pouco tempo, né? Nós nos formamos como instrutores, foi em abril, Anderson, é isso, né? E só ontem a gente começou a postar vídeos de instrução, né? Por quê? Porque eu tenho receio de soar precoce. Assim como, sabe, não, vou pular de vez, não, agora eu já tô dentro, né? Fiz uma aula de natação, vou fazer um canal de como nadar. Isso acontece, cara. Eu tenho um pouco de receio com isso. E é legal ver que você não tem trazido isso, né? Tanto que quando nós te conhecemos, e você falou que era legionário, eu falei assim, por quê? Por que esse cara tá aqui, não tá, né, se propagando de outras formas? Isso é muito interessante. Mas voltando à carreira propriamente dita, hoje, beleza, você é instrutor de tiro, quais são os seus planejamentos agora? Cara, o meu objetivo agora foi há pouco tempo, apesar de eu não gostar, quem me conhece sabe que eu nunca gostei de me expor, até porque fazia 2 anos que eu estava, 1 ano e meio que eu estava aqui, poucas pessoas sabiam que eu era, somente quem pergunta mesmo eu falo, não costumo falar.
eu tive que tentar expor um pouco a minha imagem para conseguir ganhar um pouco de nome no Brasil como instrutor e poder passar. O meu objetivo é poder ganhar um pouco de nome para poder passar essa informação, essas técnicas do que eu aprendi. Sim. Eu acho talvez desnecessário do que eu estou vendo no Brasil, de pessoas que não têm a capacidade e passam errado, eu estar escondido. Eu acho que eu não posso me esconder se eu tenho um pouco um potencial de tentar melhorar isso. Existe um paradoxo muito grande que a gente vive diariamente, nós como conteudistas, né? Que é... Eu, por exemplo, eu não gosto de Instagram, tá? Não gosto, nunca gostei, mas eu preciso aparecer no Instagram. Eu preciso postar uma foto legal para as pessoas saberem que a gente existe, para que o conteúdo chegue até as pessoas. Então, viver nesse paradoxo entre a vaidade e o altruísmo é muito perigoso, né? Alguns se perdem nessa jornada, outros não crescem por não conseguirem jogar o jogo, né? Dançar a dança como dança, né? É difícil, cara. É bem difícil. Há pouco tempo que eu comecei, vou divulgar. Foi complicado porque eu estava lutando contra mim mesmo. Há momentos que eu não gosto de me expor, eu gosto de falar. Eu não fui para, como eu disse, não fui para a Legião para sair melhor que ninguém. Eu fui descobrir tanta coisa que hoje eu sei que eu não sei nada. Sei literalmente nada. Eu achei que eu ia sair de lá falando, cara, eu sei muita coisa, porém eu só tive mais dúvidas. Sim. Tá? E isso é bom, porque eu ainda estou correndo atrás, eu estou procurando referências boas para poder sanar essas dúvidas e acredito que assim eu vou crescendo na vida. Né? Sanando dúvidas todo dia. Legal demais. Gente, quero saber o que vocês têm para perguntar agora. Coloca pra gente dúvidas que vocês têm para o William. Né? William, agora chegou a hora de ser escrutinado. Essa é a parte Deixa boa. eu dar, temos aqui 540 pessoas. Eu quero dar uma pergunta aí. Você quer fazer uma pergunta? Se ele já no Boa Missão tomou pipoco já. Vai lá, essa a gente faz porque a gente sabe a resposta. Já tomou pipoco em uma missão? Já, cara, eu tomei 2. Não passou, óbvio, né? Eu tomei dois na placa. Um eu caí, o outro não. Eu tava esperando já. Como assim? Há momentos em certo conflito que você consegue, não sentir a palavra errada, mas você se prepara. Por exemplo, quando você está caminhando, avançando uma colina e os caras estão atirando, você está propício a tomar um tiro. Então, nesse momento eu já estava mais ou menos aguardando. Em alguns outros momentos não. Há momentos em que eu não esperava, provavelmente ter sido um sniper de um calibre alto, porque estava longe. E eu só senti o impacto, é um soco, nada mais. Isso quando não entra. Mas não chegou a quebrar? Não, eu achei que eu tinha morrido primeiro. Caí no chão, achei que eu tava morto. Já era. Aí alguém passou do lado, opa, levanta aí. Para de drama, vambora. Era passou Caramba. Tipo assim, cara. Caramba, cara, que loucura, que loucura. Vamos lá, olha só. Como funciona a questão hierárquica? Perguntou o Igor Brás. Cara, a questão hierárquica na Legião é muito cobrada, vamos dizer assim. Não sei se é a pergunta dele, mas a gente quando você entra legionário, engagé voluntário, depois você passa a legionário, vamos dizer, segunda classe, depois você passa a legionário primeira classe, ou legionário primeira classe, depois caporal, vai para sargento, chefe, depois de chefe é tipo um subtenente, depois você começa as funções, vamos dizer, de suboficial. Se eu não me engano é lieutenant, que é tenente, depois capitão, coronel e aí vai. É bem parecido, bem de certa semelhante forma. É bem parecido. Agora, a cobrança é muito diferente do Brasil. Se tem ou se tiveram referência militar no Brasil, lá é muito cobrado. O caporal, o soldado ou legionário não fala com o caporal respeita muito o sargento. E assim existe uma definição bem clara. Bem clara. Tão clara quanto se a gente é legionário todo mundo junto, a gente se formou junto. Se eu passo a caporal agora, eu não posso mais falar com você, tecnicamente. Eu tenho que te... Caramba! Esse ponto. Que interessante, cara. Olha só, o Marlon perguntou aqui, olha as ideias. Qual foi a pior sugação que ele sofreu lá? A pior sugação foi o frio, cara. Óbvio, a minha formação foi no inverno, né, na neve. Então eu aprendi francês enfiando a cabeça dentro de um balde d'água. O frio é uma sugação muito forte, apesar de estar ali. Tudo no frio é difícil. Então, caminhar no frio é difícil, ficar parado no frio é difícil. Então, o frio para mim foi uma sugação bem grande. E também o calor, quando eu fui pro deserto, foi tão ruim quanto. Complicado. Realmente, para você fazer um curso de formação dentro do deserto, eu já fico imaginando que deve ser o pior lugar. Cara, dentro de um VAB no deserto, enquanto fora tá fazendo 55 graus, eu fui no verão lá também. Nossa. Então, dentro do VAB, que é um blindado, tá mais quente. Meu Deus, olha só.
O Rafael perguntou, acho que essa resposta é bem simples. Rafael perguntou, quem tem autismo pode entrar na Legião Estrangeira? Acho difícil, né, cara? Cara, vamos lá. Desde que, se você conseguir passar todos os requisitos dele, do observador, do cara que está selecionando, se você passar em todos os requisitos, eles não querem saber se você é branco, preto, se você é alto, se você é baixo. Se você passar em todos os requisitos e provar para eles que você consegue fazer tudo, eu não acredito que eles não vetariam. O problema é, a massa da Legião é muito grande. Muita gente vai lá se apresentar. Então, é muito simples. Se existem 5 pessoas totalmente saudáveis e um cara que é forte, mas ele tem autismo, ele tem ainda muita gente para escolher. Sim. E isso vai selecionando. É por isso que eu costumo dizer que o cara mais, enfim, preparado da Legião consegue entrar. Não é pelo fato que os outros são ruins, mas é que existe alguém preparado. Então, Sim. se alguém quer ir para a Legião... Eles têm um cardápio grande, né, para escolher, né? Isso. Entendi. Então, se quer ir para a Legião, se prepare mais do que todo mundo. Qual seria, eu sei que também, novamente, é difícil responder isso, mas qual seria a base física mínima para você falar assim, ok, estou relativamente apto para ser selecionado? Cara, eu não sei dizer porquê. Existem pessoas que não correm bem, não têm um físico bom, mas têm um psicológico bom. Então, eles ficam para trás nas corridas, só que alguém vai buscar, eles são xingados, mas o psicológico deles é blindado. Então, eles vão passando, eles vão entrando, eles vão se formando e assim vai. No meu caso, o caso mais punhetinho, vamos dizer assim, que é o cara que quer treinar, correr, eu sempre me dediquei muito. Então, eu não tive problema. Porém, eu me destacava positivamente e eu sofria mais porque eu tinha que voltar para buscar. Muitos brasileiros ainda que... Essas corridas, elas são muito longas? São, cara, a Legião corre bastante. Puta que pariu. Como eles correm. Tipo quanto, assim? Só pra eu ter uma noção, tá? Porque eu gosto de correr e eu fiquei curioso. Cara, a gente corria muito em situações... O complicado da Legião é que a gente corria, exemplo, em Calvi, onde eu morava. Era uma ilha, um regimento paraquedista. A gente corria 15, 20 quilômetros, mas é em montanha, literalmente escalando. Altimetria pesada. Isso. Tanto no deserto, a gente corria 10, 15, mas é no deserto, verão, areia na canela. E no comum, no geral, assim, a brigada paraquedista costuma correr, sei lá, de 20, 25 por dia, talvez. Por dia? Normalmente nem sempre assim, cara, né? Nem sempre, mas depende muito do cara que tá puxando. Entendi. Existem diversas pessoas na Legião Estrangeira. Tudo pode variar. Existem atletas, eu conheci caras atletas, conheci campeão mundial de boxe, conheci de todos os tipos. Então, se o cara que for puxar a corrida for um atleta, você tá ferrado. Caiu a casa. E aconteceu algumas vezes. Ó, o Matheus pergunte sobre o boxe na Legião Estrangeira. Tem algum tipo de treinamento nesse sentido? Tem. A gente, na Legião, a Legião ela tem um problema, a França tem um problema, né? Eles são muito das ideias dele, o que é deles é certo, o que é de fora é errado, é mais ou menos assim. Eles passam algumas técnicas, a Legião tem um combate de luta chamado C4, que é técnico deles, porém existem momentos, espaços que as pessoas fazem jiu-jitsu, existe um brasileiro que aplica jiu-jitsu lá, ensina, tanto boxe, porém para você tiver a liberdade de se deslocar até o local lá e fazer isso, um tempo livre, vai ser muito difícil. O complicado é o tempo livre na Legião. Entendi. Isso eu estou falando, você tem que ser, para fazer um esporte assim depois do expediente, você tem que ter no mínimo uns 2 anos e meio de Legião e ser um caporal, eu acredito. Caramba. Porque senão é faxina até o talo. O Vitor Pitanga perguntou, como eram os equipamentos? Tudo de primeira linha? Sim, cara, os equipamentos da Legião são excelentes. Algumas coisas são ruins, óbvio, né? Mas por escolhas deles, normalmente o material é muito bom. Tanto o material de tora, o material de dormir, que é bom pra caramba, tanto a roupa mesmo, o vestimento é bom. No geral é bom, é muito bom. Melhor do que o EB, eu imagino. Sem maldade dúvidas. de perguntar isso, maldade. né? Maldade. Vamos lá. Tatiana Salaroli, prazer em vê-la aqui, perguntou, mulheres podem participar e como? Não. Mulher não participa da Legião Estrangeira. Existem mulheres francesas, do exército francês, que trabalham na Legião Estrangeira, na área de saúde, né? Enfim, dentista e coisa do tipo, mas elas não são legionárias, elas são do exército francês que se deslocam fazer qualquer serviço na Legião Estrangeira, no regimento, enfim, determinado. Entendi. Mas na Legião não. Não existem mulheres legionárias. Os requisitos são homem, de 18 a 40 e alguns outros. Entendi. O Thiago falou aqui, ó, fala um pouco sobre a marcha do Cap Blanc. Cap Blanc. Cap Blanc. A marcha do Cap Blanc péssimo é o falar que isso. eu falei, que é a marcha que vai
passar ou decidir. Isso que você passa a ser de um engajê voluntário. Esse é o rito de passagem. Isso, vamos dizer assim. Tá. Toda uma cerimônia, que você faz a cerimônia, enfim, se eu não me engano são 120 quilômetros que a gente fez em 3 dias. Só caminho, vai embora. Tá. No meu período que eu fiz também foi bem difícil, porque foi neve, montanhas e coisa do tipo, mas a marcha do Cap Blanc não é a pior coisa, até para quem gosta, né? Eu sempre gostei de marchar, mas a gente deixou bastante para trás lá, porque bastante legionários que sucumbiram. Olha só. Então é um rito difícil de ser atingido. Cara, a marcha não tem muito segredo, não tem muito que treinar, só dói. Marcha, não importa o que você faça, ela vai doer igual. Seu ombro vai doer, você vai estar pesado. Eu lembro que na minha tinha um francês fraco pra caramba. Eu passei a minha carreira inteira na Legião rindo dele, o Lemer, até hoje eu lembro o nome dele. Que a gente teve que carregar a mochila dele todos os quilômetros. Meu Deus. Mas é interessante, eu gostei muito do conceito que você trouxe, que é diferente, né? O fato de não haver camaradagem. Eu achei isso fantástico, porque a gente assume que a camaradagem é a base de qualquer força militar, né? Do irmão do lado, na trincheira, né? E não ter isso é estranho, cara. Eu também pensei É baseado isso. em autoridade, então. Mais ou menos assim, quem berra mais, comanda mais. Entendi. Tipo assim, Olha isso só. me decepcionou bastante, cara. O Luiz perguntou uma coisa diferente aqui. Gostaria de saber, vocês podem ouvir músicas nos treinamentos ou no combate ou nos carros, como vemos nos filmes? Cara, filme é filme. Bom, filme é filme. Não, você não pode ouvir música, até porque você não vai querer ouvir música. Quando sua vida depende daquilo, é diferente a coisa. Então você vai esquecer a música. Se você tiver com música no ouvido, você não vai ouvir. A gente não ouvia pessoas berrando, então a gente não vai ouvir música. Justo, né? Entra Isso numa visão de túnel ali, né? Isso é um mito, cara. Não dá pra ouvir metal lá enquanto você tá atirando dá. nos toalhas. Não dá. Olha Talvez só. pra saltar ali, meio escondido, fazendo uma transgressão, mas... Mas não vale o risco, Não né? vale o risco. Não vale. Depois, alguém filma, depois bota a música na edição depois, Isso, né? não vale a pena. Olha só, deixa eu ver aqui. Qual a idade mínima para ingressar? Já falamos, 18 anos, né? O Kelvin perguntou, qual a patente mais alta que um estrangeiro consegue chegar na Legião? Com o salário de legionário, dá para se manter legal lá? Dá, 2.000 euros? Poxa, o salário mínimo é 1.300 euros, se não me engano. Entendi. Sim. E Então a patente é um bom dinheiro. É um bom dinheiro, mas você não vai sair com isso de lá. Mas existe limitação de quem é estrangeiro em relação a quem é francês? Por exemplo, franceses podem chegar mais alto hierarquicamente ou não? Tem mais facilidade, tudo tem mais facilidade. Até porque os franceses que vão para a Legião, normalmente a gente costumava imaginar que são o lado escuro dos franceses. Os caras que renegados. não estudaram, os renegados. Entendi. Porque senão eles não iriam, ou senão os caras que sonham realmente ir para a Legião Estrangeira. Porém, a facilidade do francês é o francês. É o francês, a língua francesa em si. Porque existem muita comunicação e coisa do tipo. E um estrangeiro tinha mais dificuldade. A patente mais alta que um estrangeiro pode chegar é capitão. E é muito raro as sessões. Esse cara que conseguiu e me ajudou na minha fase lá de saída era um capitão que ele começou legionário. Por isso que ele tinha tanta moral. Entendeu? Entendi. Caramba, que legal, cara. Vamos lá, que mais? O Adriano Rosa dizendo parabéns, irmão? William Rosa. É meu irmão? Deve ser, talvez É meu irmão, seja. então. Que mais? Até quando pode sair da Legião? Qual é o tempo máximo de permanência na Legião? Não existe. Cara, existe, óbvio, o tempo de se aposentar. Se eu não me engano, a retreta está em... Cara, para não falar mentira, mas eu imagino que seja 15, 20 anos. Isso muda, sempre muda. Eu conheci não pensei nessa parte, porque eu não imaginei que eu chegaria nesse... Tá. Eu conheci um cara que foi um parceiro nosso por um tempo, que ele permaneceu na Legião por 25 anos. E ele não era normal. Acontece também. Ele já não era mais... Ele é aquele cara que não sabe mais nem o nome dele, nem das pessoas em volta. Ele já não era funcional. Sabe? Cara, era muito por que estranho. eu imagino que uma pessoa fica tanto tempo assim na Legião? Óbvio, por mérito dela. Mas a zona de conforto, ela tirou a zona de conforto daqui para lá. Sim, ela se acostumou com isso, Na né? Legião você tem o seu dinheiro que vai entrar, você assume uma certa patente, você tem vários capachos. Sim. Tá? Então é questão de ego. Entendi. Os russos, eles dominam a Legião de certa forma. Ah, é? Por causa disso, a Legião é dominada por russos. Tá brincando. Porque eles são brutos, eles chegam lá, esperam um tempo passar e vão subindo, se tornam sargento, caporal. Caramba. E mandam no negócio todo. Mandam no negócio todo. Olha só, aqui o Luiz perguntou a que ponto o idioma atrapalhou e quantas línguas você fala? Cara, até que ponto atrapalhou? Em tudo, na verdade, né? Porque se você não souber, é tudo mais difícil. Tá?
Eu entrei literalmente sem saber nada, em Bunju. Então, eu lembro em nos primeiros dias, qualquer coisa era difícil. Tipo, alguém falava alguma coisa para mim, eu achava que estava falando do árabe, eu não sabia se era para mim, para alguém. A gente literalmente segue a massa. Existem normalmente os francofones, que são os que sabem mais ou são franceses, que eles levam grupos. Tipo, passa a missão para você que sabe e você leva o resto do jeito que você quiser. Sim, vira um telefone sem fio, né? Isso, e aí vai a adaptação, muito repetir, você fica repetindo, ouvindo e a coisa vai fluindo. E eu falo apenas o português e o francês fluente. Eu estou estudando o inglês, mas quem sabe logo. Caramba, cara, que legal. O legionário faz juramento à bandeira? Perguntou o Ted. A bandeira, não. A gente tem o nosso juramento, o código de honra, mas é engraçado que um legionário não canta o hino nacional, cara, francês. É mesmo? Não, nunca cantei o hino nacional. Bom, a origem dele explica, né? E sim, a gente faz o juramento, o código legionário, mas é uma coisa legião. Não é um país que não é França. muito cumprido em certas coisas. Existem, sim, a legião, o código sim, porém há muitos legionários que não cumprem o código. Muitos legionários que cobram e não cumprem. Isso acontece comum. em qualquer lugar da vida. Isso é muito comum, muito comum. Cara, eu não sei porque, tem um cara que ele tá, aí é o problema dele, mas ele tá louco pra saber aí como funciona a questão de relação sexual. Você pode sair pra balada, pode ver mulher, como é que é o negócio? Cara, primeiro que isso é as últimas Não tem coisas. tempo. Eu lembrei que eu era homem, que eu tinha uns órgãos genitais, depois eu acredito uns 3 meses. Tá? Antes disso eu nem sabia que estava ali. Só usava pra urinar. Tudo é muito difícil na Legião, tudo na formação. Quando eu fui, foi quando começou os atentados em Paris, final de 2015, 2016. Tá. Então, uma turma que comportava 30 legionários, a gente estava em 62. E existia 2 banheiros. Lá na França é diferente, né? O lavabo, onde toma banho, lá o salle de douche e o toalete. Então, existia 2 banheiros, 2 vasos e 62 para usar. Então, a nossa maior vitória era quando a gente conseguia ir no banheiro. Ponto. Caramba. Então imagina isso transferido. Óbvio que relação sexual, meu Deus, é complicado. Bem complicado. Até porque você disse que pra sair da base o cara tem que ser medido por régua, né? Então... é bem complicado. Depois sim, vai da pessoa também. Na época que eu fui eu tinha um relacionamento, então não faz o meu perfil fazer bagunça, coisa do tipo com a pessoa, porque eu respeitava. Então existem pessoas que davam um cartier livre lá e procuravam os seus jeitos. Tá? Então tem como. Quando o cara quer, não tem jeito, né? Vamos lá, gente. Mais algumas perguntas e a gente finaliza. Boa noite. Você ganhou o visto permanente ou cidadania francesa? Perguntou o Maximilian. Não ganhei. Apesar de papéis ser escrito lá que você fica 5 anos, ganha meio que... As pessoas entendem que é automaticamente a cidadania francesa, mas não, cara. É todo um processo à parte, é difícil, é demorado, você precisa pagar os atributos da França, lá, os impostos e coisas do tipo. Tem como, mas não foi meu principal objetivo. Existem vários tipos de legionários, pessoas que vão para lá, pessoas que vão por experiência, dinheiro, cidadania e coisas do tipo. O meu perfil, que era a experiência, o conhecimento, não se encaixou nessa parte. Então, eu não foquei muito em cidadania. Como eu disse na minha cabeça na época, eu não focou muito nisso. Tá? Talvez pensando de fora... Você poderia... Isso. Mas naquele momento não estava focado nisso, eu aprendi o quanto eu imaginava que eu poderia sugar de lá. E depois de sugar isso tudo, eu decidi sair. Ok. Boa noite. A Legião comparado com comandos EB, é muita diferença entre treinamento? Perguntou o Adriano. Cara, vamos lá. O comandos EB, os caras são... Eu respeito muito qualquer força militar brasileira, de certa forma. Os comandos eu conheço alguns, respeito muito de verdade. Eu não fui comandos do Exército, então eu não sei se eu sou apto a falar isso, tá? Eu não tenho moral para falar isso. Eu não conheço as duas. E pelo que eu entendo, o seu treinamento ele se regionaliza também, né? Você se especializou no deserto, comandos é na selva, sim. Né? Não, eu tive passagem em todas as áreas, mas eu me especializei no deserto. Tá? Mas eu acredito que eu não tenho autoridade para falar uma coisa de um grupo que eu não servi. Eu sei que os comandos são muito bons, de verdade, tanto quanto a Legião eu conheço, que é muito boa também. Então eu não tenho moral para falar do comandos. Olha só, o César Tavares perguntou: o quanto os pés sofrem com os treinamentos? Nossa, muito. O soldado morre pelo pé, né? Isso é fato. Sofre muito. Já vi gente literalmente perder carreira por causa do pé, diversos cursos, por causa literalmente do pé. Não cuidar ou deixar
literalmente apodrecer. Qual é a deixar sua congelar. maior dica para quem vai fazer uma jornada punk? O que o cara tem que fazer para manter o pé dele inteiro? Cara, seque sempre que possível, se possível um pouco de talco, alguma coisa, deixa o pé respirar sempre que possível. Se deixar fechado... Vai dar zica. Vai dar zica. Ninguém é tão forte. A cabeça pode estar forte, o corpo, tá? Mas se o pé está destruído, você não consegue caminhar e você vai morrer frustrado. Você vai morrer mordendo o chão. Porque de nada adianta condicionamento físico, não adianta a mente se seu pé não existe, né? Não vai te levar a lugar nenhum, vai se arrastar. Cara, que coisa de louco isso. O Thiago perguntou qual é a melhor época do ano para se apresentar. Não existe melhor época, cara. Existe... Eu sempre... Depende qual é As pessoas perguntam isso, na verdade, por medo. Porque não existe pior época. Se você estiver na Legião, você vai descobrir qualquer uma. Você vai pegar tanto o calor quanto o frio. Eu sabia que a pior época para mim, pessoalmente, era o frio, o inverno. Por isso eu fui no frio. Porque eu sabia que se eu passasse no frio, entrasse no frio, eu levaria tudo de letra. Ah, legal. Então o meu objetivo foi descobrir tudo mais difícil. Por isso eu escolhi o regimento considerado mais difícil. Por isso eu escolhi a época do ano mais difícil. Por isso que eu escolhi tudo difícil, porque eu fui me testar realmente. Legal. Olha só, o Reinaldo perguntou quanto ele gastou de dinheiro até entrar para a Legião. Cara, vamos lá. Para você entrar na Legião, você não precisa ter nada de dinheiro. Umas moedinhas para ter uma máquina de café legal pra caramba lá, umas moedinhas legal, interessante. Mas tem que pagar a passagem para a França, né? Então, você precisa pagar a passagem para a França e quando eu digo isso é todos os encargos ali, seguro, viagem, você precisa chegar na França. Certo. Agora, se você entrar na França, você precisa, se eu não me engano, 60 euros por dia, coisa do tipo. Você tem que levar esse dinheiro? Sim, por lei você tem que levar. Se você for parado e não tiver esse dinheiro, você vai ser deportado. Eu não levei esse dinheiro, eu entrei, não me pararam, eu entrei com, se eu não me engano, eu tinha 180 euros na carteira só. Tá? E isso não condizia o número de dias que eu ia ficar lá. Tá, então se eu falar, eu vou ficar 10 dias, eu preciso de 60 euros por 600 dia, se eu não me euros. engano. Tá, entendi, legal. Quais são os principais equipamentos usados na Legião? Em que sentido? Boa pergunta. Arma? Existe algum tipo de equipamento padrão? Ou Cara, vocês existe. variam? Eu peguei a transição do FAMAS 556. Eu peguei a transição do FAMAS 556 para o HK 416 e 417. Peguei também a transição do fuzil de precisão FRF2, que é o que eu usava, para o HK 417. Transição de pistola, que eu não sei se aconteceu, mas estava previsto, das beretas para Glock. Mas isso eu saí antes de acontecer. Entendi. Então, de fato, mas existe uma rotação de equipamentos constante ou você... Porque eu vejo que eu tenho lido bastante livros dentro da área dos SEALs de maneira geral. E eu percebo que os SEALs eles são formados para eles terem inventário de equipamentos diferentes de acordo com cada missão, né? Então, quando o cara vai, por exemplo, missão X, ele vai criar um loadout para ele, né? Os equipamentos que ele julga serem importantes para aquela missão. Tá. Né? Lá vocês têm um setup fechado ou vocês podem fazer variações? Tá, cara, os SEALs eles trabalham por equipes, eles trabalham em equipes determinadas e menores, então é mais fácil de trabalhar. A Legião ou qualquer exército, quem serviu o exército sabe que é massa. Existe um grupo GCP, que é o Grupo Comando para a Justiça da Legião, que são as elites da elite, são os caras bons. Eles trabalham igual o SEAL, por equipe. Eles têm essa oportunidade de escolher grupos menores. Como eu ainda fui numa companhia considerada operacional, muito operacional dentro da Legião, mas era uma companhia de massa, uma companhia de combate. Sim, e não um esquadrão, né? Isso, não tinha essa mobilidade. A gente tinha diversos armamentos, mas era meio que compartilhado ali, isso. Cada um tinha o seu, mas não tinha essa oportunidade de mudar. Tá. O que muda é a criatividade, óbvio. Quando eu era atirador de precisão, precisasse utilizar uma certa área, eu saberia como preparar o meu material para aquela área. Certo, e vice-versa, a gente chegou a pintar armamento e coisa do tipo. E é bem versatilizado assim ou tem definições de função? Por exemplo, o cara que treina para ser um atirador de precisão, ele pode em algum momento entrar, na verdade, como um frontman num CQB, ou o frontman tem a aptidão para ser treinador, para ser um atirador de precisão? Cara, é assim, ó, existe o assalto, ele é o pessoal normal. Eles têm que saber as coisas de assalto, o sniper tem que saber tudo do assalto, tem que saber o sniper. Então é mais versátil. Tem que, sei lá, um sniper que é formado de radiotransmissor, que já é enquadrado, mas ele teria que saber tudo. Você sobe um grau e você não esquece o de baixo, você precisa saber o de baixo. A diferença que a gente chamava que os snipers, os TP, os atiradores de precisão, a gente era autônomo. A gente podia tanto ir sozinho ou em dois, determinada missão, ou entrar na massa e entrar no CQB em qualquer região. Entendi. Então o conhecimento só aumenta e
vamos dizer, as dificuldades também. Nossa. Cara, eu vou ir mandando aqui, ó. Na hora que você falar assim, cansei, a gente... Tranquilo. Vamos lá, olha só. Existe serviço de inteligência na Legião? Perguntou o Tresp. Existe, cara. Inclusive, eles ficam olhando no Facebook dos legionários pra pegar besteira. Existe, cara. Eles pegam os legionários embusteiros aí. Não, mas sem brincadeira, a Legião ela é muito operacional em todos os sentidos, cara. Eu não... Muitos assuntos eu não tenho autonomia porque eu não conheci. Eu não conheci a Legião por inteira, vamos dizer assim, tá? Infelizmente, eu conheci a minha área e um pouco disso. Mas há assuntos, inclusive esse, que talvez eu não tenha tido acesso a essa área e eu não tenho moral de novo a falar. Tá? Então, melhor eu não sei, literalmente. Certo. Não sei. Mas, quer dizer, eu sei que tem, mas eu não sei o grau. Você não tem a se ela é concepção, boa ou não. tá. O Henrique perguntou qual a taxa de mortalidade. Puta. Cara, taxa de mortalidade, morre gente pra caramba. Morre gente não só em combate quando pensa, morre gente em treinamento, morre gente de doença, de todas as formas. Então, eu não sei em estatística isso, eu não sei o número, mas é bastante. Até porque a Legião funciona, né? Não só de desertores ou pessoas que qual a saem. responsabilidade da Legião sobre quem morre, por exemplo? Porque imaginemos que eu saio daqui, vou pra lá e morri. Cara, Né? diz Como é que funciona? uma lenda que a gente assinou um papel que a família saberia. Mas eu não sei até que ponto isso é verdade, tá? Existem histórias na Legião que legionários morreram e morreram mesmo. Sumiram só. Sumiram. Caramba. Até você começa a trabalhar... Uma queima de arquivo. Queima de arquivo é sacanagem. Você começa trabalhando com um nome falso, né? Você tem um nome, ganha um nome. Ah, na é? Legião. Meu nome era Rimeiro Xavier, que loucura. Rimeiro? Então, até um certo ponto... Se você morrer com seu nome estrangeiro ou nome fake da Legião, talvez a sua família nem saiba. Até porque, se a gente for para pensar na origem da Legião, que trazia, entre aspas, a escória para lutar pelo país, né? De certa forma essa cultura se estendeu como parte da ethos dessa instituição. Ou seja, eles não se importam muito se você vai morrer ou não nesse sentido, né? Cara, é mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Que loucura, cara. Como era a sua rotina? Posso fazer uma pergunta? Faça, Anderson. Cara, mas sabendo então de todos esses detalhes, né? Tipo, essa falta de, entre aspas, de compromisso com quem está se voluntariando para servir a Legião, mesmo assim tu quis encarar isso como um aprendizado, cara? Sim, cara. Sim, porque me falaram que era impossível. Foi mais desafio, aprendizado e um desafio ao mesmo tempo. Isso, eu fui para me desafiar, porque eu cheguei a um patamar no Exército Brasileiro em que eu tinha feito algumas coisas, tive a oportunidade de fazer uma missão no Rio de Janeiro, que foi intensa pra gente na época, e eu comecei a chegar num patamar que eu imaginei que eu não poderia aprender mais nada, talvez, no Exército Brasileiro, ia ficar rodando naquela massa, que é marchar no mesmo passo. Então eu queria mudar isso, quis aprender. O meu objetivo na vida é sempre aprender o máximo de coisas possíveis. Por isso que eu fui para a Legião para aprender. Quando eu cheguei lá, começou a rodar no mesmo ano. Eu saí porque eu quero aprender mais. Tu viu uma oportunidade legal de aprender algo mais fora do país na Legião? Sim, cara, e de vida também, né? Eu não sabia o que ia acontecer. Mas... Vale lembrar, Vale lembrar, Anderson, que ele tem 26 anos. eu tenho... Cara, esse cara não viveu nada ainda, não sinto muito velho. Eu tô me sentindo um inocente aqui. Ele começou agora a carreira de instrutor, imagina já nos 40 tá um monstro. Cara, eu espero. Mas é muito legal você trazer isso, cara, porque mostra que experiências intensas em realidades diferentes mudam a nossa existência, né? Sim. Hoje, se você olhasse para o William antes de ser legionário, a diferença é brutal? É grotesca, cara. Eu costumo dizer que eu me formei homem no Exército Brasileiro. Homem, aprendi a lavar chão, aprendi a fazer faxina. Homem, cara, aprendi coisas básicas de homem no Exército Brasileiro. Na Legião eu aprendi a ser guerreiro. Olha verdade, só. eu aprendi a combater, aprendi o que é maldade no mundo. Aprendi que o mundo não é legal. E tudo isso hoje se junta, né? Eu sou o homem que eu aprendi a ser no Exército Brasileiro, com a experiência militar e tática que eu trouxe da Legião, e experiência pessoal também, porque lá como o convívio era muito grande, eu tive a oportunidade de conversar desde um nepalês até um mongol, um russo, eu tive sentado com eles conversando. Globalizou mesmo a sua mente, né? Então eu tenho muitos mitos que eu tinha de antes e eu tirei deles, não de alguém que me falou. Eu realmente perguntei para eles. Legal. Uma experiência de alto risco, intensa, mas muito recompensadora aos que conseguem superá-la, resumindo. Sem dúvida. Cara, que loucura Só lembrando isso, cara. que, né, apesar de falar Legião e tal, eu não me acho superior ou algo do tipo. Cara, a Legião tá ali,
Vai existir muitos brasileiros ainda. Essas passagens para outros países, dá para sentir o que a gente vê na televisão não chega nem perto do que a gente... O quão distante é... A realidade política desse Boa. pessoal que mora para lá. O quão distante o que a mídia nos mostra a gente é manipulado, isso não é dúvida, não estou falando, mas a gente é muito manipulado, né? O mundo existe diferente de tudo. Né? Tá. Os conflitos lá fora realmente são tensos. Assim, são, cara. A gente... Os países que tu passou sim, sem dúvida. A gente só vê o que quer ver, né? A gente só vê o que quer ver na televisão. Então, o mundo é o que a gente quer. Então, se você quer ver um mundo legal, você acompanha as pessoas que falam que o mundo é legal. Você coloca numa bolha, né? Mas se você quiser abrir a cabeça para o mundo, aí você vai ver, nossa, mas o mundo realmente é diferente. Então, vai da pessoa isso. Por isso que existem pessoas que têm uma mentalidade formada de um jeito e pessoas de outro. Porque aquela pessoa quer ver aquilo e o outro quer ver aquilo. Na religião, o objetivo, a ideia lá é quem quer ou não quer ver, vê do mesmo jeito. Então, para muitos, tá lá, então agora deixa de ser uma surpresa maior que outros. Entendi. Tem gente que olha e, nossa, não... Eu já imaginava aquilo. Existe uma incidência grande de baixas por questões psicológicas? Cara, bastante. Porque eu acredito que uma série de consequências vai se originar na cabeça do indivíduo. Estresse pós-traumático, síndrome do pânico. Tem, né? Cara, tem bastante. A gente chamava isso... A gente brincava nisso, né? A gente falava, tá com frescura, viadagem e tal, mas a gente sabia que realmente era algo sério, mas a gente levava em tom de brincadeira pra pessoa não achar que tava realmente... Pra não rotular, né? Entendi. O Marlon aqui, obrigado Marlon pela sua doação, perguntou aqui, cheque agora, é permitido ter tatuagem na Legião? Cara, quem não tem uma fila assim, daí você vai andando e ganhando uma. Cara, não, você pode ter tatuagem em qualquer lugar. Qualquer lugar, na cara, no pescoço. Como eu disse, se você passar em todos os testes da Legião, se você for apto no que eles querem, não importa o seu físico, tá? Desde que você seja apto. Eu não sei o que eles falam, mas eu imagino que se você não tiver um dedo e você conseguir fazer tudo que uma pessoa faz, você vai entrar na Legião. Certo. Tatuagem, não. Só tatuagens de insígnias, que daí complica. Aí a gente pegava pesado lá. Tipo, o cara tiver uma suástica, por exemplo... Não, daí é complicado. Coisas políticas, assim. Primeiro que a pessoa que estiver selecionando, ela vai se sentir ofendida. Certo. Tá? Então, eu tirei uma grande dúvida com um alemão, cara, um parceiro que eu tive alemão, sobre a época nazista e tal, e me esclareceu muito na vida. Ele mesmo disse que a gente tem ideias erradas sobre isso. Eles também não gostam disso. Então, a gente que não é nada tá aqui, fica julgando todos os alemães, são escrotos, coisa do tipo. Eu conheci o cara mais gentil na Legião, era um alemão. Não, cara, não vou nem entrar nesse papo, porque você sabe, né? Brasil tá massa. Pois é. Olha só, o Silas, eu não sei se você gostaria de falar, mas eu vou perguntar. Qual foi o Silas Rodrigues, qual foi a coisa mais bizarra que você presenciou? Essa é difícil, hein, cara? A coisa mais bizarra que eu presenciei. Cara, a coisa mais bizarra que eu presenciei na Legião... Difícil essa pergunta, pessoal. É difícil, cara. Eu acho que ele ficou matutando assim. Cara, sei lá, velho. Tanta coisa acontece lá, tanta coisa... Tem sentido, né? Pois é. Pois é. Sei lá, político, de regimento. Cara, tinha caporal que fazia a gente pular do segundo andar para saltar, enfim, imitando um salto paraquedista. Tinha caporal que jogava a cama pela janela. Tinha sargento que mandava a gente tirar o quarto e descer para dormir na neve. Não depende o que é bizarro. Entendi. O conceito de bizarro... entendi. Coisas e coisas. Vamos lá. Vamos finalizando já quase, hein, pessoa? Vamos lá. Deixa eu ver. A reserva é remunerada? Não tem reserva, né? Ou tem? A reserva depois de aposentado, é isso? Depois de aposentar e tal, a reserva... Isso. Cara, eu fiquei sabendo há pouco tempo por um amigo que tá lá que, infelizmente, os legionários estão meio que se ferrando, cara. Tem caporal-chefe que tá saindo com 17, 18, 20 anos de legião e eles estão recebendo, se eu não me engano, 1.200 euros. Isso não é nada. Caraca. Pra quem passou a vida na legião. Então, palavras de pessoas que eu conheço lá dentro que tá complicado. Questão de segurança, de carreira, vamos dizer, na legião. O Matheus perguntou quantos saltos você tem? Cara, na Legião a gente não costuma contar, não. Essa coisa do Brasil. É coisa do Brasil? Eu já cheguei a fazer muitos saltos. Se você pudesse chutar, por exemplo. Cara, não faço ideia, literalmente. Porque eu fiz salto em vários lugares, de noite, de dia. Fiz salto chute livre, fiz civil. Não sei dizer um número. Entendi. Quando eu não tenho certeza, é melhor não falar besteira. Mas tem bastante, cara. Tem bastante. Já cheguei a fazer 3, 4 saltos por dia.
Legal, olha só, o limite de idade para entrar na Legião, já falamos aqui, 40 anos. Tem muita gente. É comum ter ex-legionários em exércitos privados? Perguntou o praticamente. É muito comum. É comum, cara, é muito comum. Tenho a infelicidade, né, de... Como eu cancelei o meu contrato depois de muito processo, eu não saí com o papel, que é o papel final lá. E esse papel ajuda muito a ter serviços privados. Infelizmente eu não tenho. Certo. Infelizmente. Infelizmente. Mas sim. Legal. Cara, o que mais que você pode trazer em termos de... O que a gente não perguntou e que seria interessante ser colocado em discussão aqui? Tem alguma coisa que faltou? Sim, cara. Uma coisa que eu fiquei no Exército, quando é temporário no Exército Brasileiro, e um dos motivos de eu ir para a Legião, de me testar, é a questão de cursos. Os cursos operacionais que o temporário no Brasil não tem acesso. Paraquedista e cursos legais. Na Legião você vai fazer curso pra caramba. Você vai fazer cursos diversos, operacionais... Vai viver a vida que o recruta na Legião quer, você vai viver na Legião. Aquelas propagandinhas ridículas de andando de helicóptero. Na Legião você vai fazer isso muito, você vai encher o saco de fazer isso e você vai ver. Você vai encher o saco, literalmente você faz muito, é muito operacional. Então essa é a parte boa. Entendi. De cursos, eu sempre quis ser paraquedista. Pra quem gosta da vida militar... É bom. É legal, entendi. Legal. Em todos os sentidos. Eu conheço gente que não tem um físico bom na Legião, não corre bem, mas é muito inteligente, é radiotransmitor, trabalha, enfim, mesmo administrativo na Legião, mas tem o seu espaço lá. A Legião, ela existem vários regimentos lá, mesmo o regimento de música da Legião. Olha só. Que é muito interessante. Se eu soubesse, eu teria ido, não, mentira. Mas é bem legal o regimento de música da Legião, se você é músico, se você... A Legião a gente costuma dizer que é a parte operacional da coisa. Mas não, é muito legal, a banda da Legião tem muita moral no mundo inteiro, tá? De verdade, eles sabem muito, é bem bonito de ver. Tem até aquela banda Legião Urbana, sabe? Tem igual. Bem legal. Desculpa, essa eu não tava me segurando. Sabia que a Legião desfila no Brasil, cara? A Legião? Desfila no Brasil. Ah, é? Lá pra cima, né, perto da Guiana Francesa, mas eles desfilam, um grupo da Legião desfila... No Brasil, literalmente, no país Brasil. Caramba, olha só. Fiquei sabendo há pouco tempo também. Que interessante. Então, eu acho que, de certa forma, a gente navegou por tudo aqui. Como funciona a inscrição, como funciona o treinamento, como é o que você vai encontrar por lá, né? Conselhos finais de quem está ouvindo isso aqui com um interesse ávido de ir para a Legião Estrangeira. Tá. Primeiro, cara, uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro é que a gente está, né, numa conversa, algo do tipo... Eu não estou induzindo alguém ou falando mal de quem foi. Eu estou falando da minha história. Eu fui e eu estou falando... Eu não conheço... Pode ser que a pessoa vá e experiencie algo completamente diferente. Eu fui me destaquei muito bem em todos os cursos. Enfim, eu tive um caminho que, por eu estar merecendo, vamos dizer assim, eu fui ganhando algumas coisas que os outros não tinham. Os caras que só faziam besteira só tomavam martelada. Tá? Então, a experiência para ele foi diferente da minha e coisa do tipo... Agora, as pessoas que têm dúvida de, eu quero ir para a Legião por sei lá qual motivo, é pessoal. Então, se você quiser ir para a Legião porque você acha que tem que ir, você quer, você vai se dar bem. Agora, se você está indo para provar para alguém, aí lascou, brother. Vá porque você quer, vá porque você gosta. Assim, se você for se arrepender e dizer, cara, a Legião é uma merda, você vai voltar com a cabeça erguida porque você provou para você e viu o que queria ver. Não que para mostrar para alguém. E se você entrar na Legião, por favor... Para de inventar coisas. Se você fala o que você viveu lá e não precisa inventar muita coisa, não. É complicado. Pelo visto, esse aí é um tema espinhento, né? Algo que tá rolando aí. Mas é assim mesmo, cara. Como você mesmo pontuou, vivemos num mundo mais nutelado, né? Mais aveludado e ao mesmo tempo um mundo tomado pela vaidade. Então, naturalmente, muitas pessoas vão querer exaltar suas experiências, vão querer... Enfim, vão se aproveitar disso para ganhar ibope, né? E trouxa é aquele que não faz isso, né? Porque aí não ganha dinheiro. Mas é isso aí, cara. Antes de qualquer coisa, eu agradeço a sua abertura para conversar conosco. A gente sempre está buscando por visões diferentes, né? Eu, particularmente, como eu disse, nesse mundo do tiro, eu sou um novato, né? Eu vejo que tem pessoas que têm experiências absurdamente maiores e estiveram em combate, como você mesmo pontuou. E pra gente é muito legal poder ter um pouquinho desse olhar de quem já esteve nessa situação, né? Porque isso quebra mitos, né? Quebra fantasias, quebra mitos e é muito legal trazer você pra gente poder conversar sobre isso. Anderson, quer fazer alguma colocação? Hoje o Anderson tá de backstage. De boa, cara. Tá de boa?
Então tá bom. Senhoras e senhores, quase 700 pessoas assistindo. Obrigado pela presença de todos vocês. William, fica à vontade para dar o seu tchau para todo mundo. É verdade. Eu quero saber onde é que eles te acham. Ah, sim. Em qualquer rede social é o Will Rosa Allier. Eu ainda tô, né, caminhando, aprendendo a Pera lá, é Will Rosa Allier. L-E. Esse é o meu Instagram. Dá um pulinho no Instagram do Sim, cara. Tá. Eu marquei ele lá. Aí, beleza. Tá, então, correm lá, passam a seguir o William, que ele tá marcado em 2 postagens no Instagram. Pessoal, só deixar bem claro assim, uma coisa que acaba acontecendo de certa forma e uma coisa que não me deixa muito feliz. A minha figura, né, eu costumo dizer que as pessoas me conhecem por ser ter sido legionário e coisa do tipo, mas eu me formei, William, com a passagem do Exército, com a passagem da Legião e o instrutor hoje. Eu não sou vinculado, eu não estou vinculado à minha imagem à Legião. Tá. Eu não converso É porque é a com experiência as que te diferencia, né, cara? Eu não converso com as pessoas falando eu sou legionário, eu fui legionário e sou foda. Isso é verdade. Eu a gente só descobriu porque a gente perguntou da tatuagem dele. Eu converso, cara, faz parte. Eu converso, entra num assunto que eu fui legionário, mas, enfim, eu não ganho nada disso. Uhum. Eu fui pra Legião por mim, tá? Então, infelizmente, isso eu passo para os outros e tal, e acaba um assunto que acaba me abrindo portas por ter sido um legionário. Até quando eu voltei da Legião, que as pessoas começaram a me procurar, eu fiquei pensando, mas por que, cara? Uhum. Por que as pessoas entram em contato eu vou te dizer comigo? que eu acho que assim, a gente também tem que reconhecer quando nós merecemos algum mérito. E numa situação de escassez, quem tem brilha, entendeu? E hoje o Brasil ele é muito defasado em pessoas conscientes em ensinar, conscientes e com experiências diferentes, cara. Hoje, você pode não gostar disso, mas eu tenho certeza absoluta que agora nós temos aí 1 tonelada de pessoas que está olhando e falando assim, cara, esse cara é fera, entendeu? Então você é inspiração para eles e a sua responsabilidade atender essa demanda, você entende? Claro. Porque vivemos em um país onde ninguém tem foco em nada, né? Não existem heróis, não existem... É verdade. Né? Então nós temos que ter mérito também, né? Nós temos que nos dar esse valor. Cara, de qualquer forma, desde quando eu voltei, eu sempre me disponibilizei a ajudar as pessoas, de qualquer forma, mesmo para a Legião ou outro assunto. Porém, seja coerente, né? Não faça perguntas, cara, que venham as perguntas bizarras. Ah, se você bater o olho aqui na live, você ia ficar louco. Cara, se você quer ir para a Legião, descubra apenas o que você precisa saber para chegar. O resto você vai descobrir. Se você tira serviço, se você ganha quanto, se você sai de férias quanto, isso você não precisa saber aqui. É informação demais. Porque essas pessoas acabam poluindo demais a cabeça e no final das contas acabam desistindo. Quando eu comecei a treinar para ir para a Legião, eu estava no quartel ainda e muitas pessoas entraram na modinha e foram, e quero ir, e foram caindo pelo caminho e no final eu fui sozinho. Tá? Então, infelizmente... não criem esse hábito de procurar informações demais. Simplesmente vai. Se você está decidido, quero ir para a Legião, vai. Vai na fé, que não tem mistério. Se você vai apanhar, você vai apanhar, fazer o quê? Se você vai passar fome, você vai passar fome. Se você quer ir para a Legião, você não vai encontrar... Tem que estar aberto, né? Você não vai encontrar... mas eu vou ser maltratado. Vai, cara, você vai ser maltratado. Você não fica no Brasil. Se você quer ir para a Legião, esteja disposto a sofrer, literalmente, em todos os sentidos possíveis. Que encorajador. Encorajador. Eu acho legal essa preocupação do William. Uhum. Porque você está entrando para esse mundo agora e tu já estás preocupado porque sabe que é uma baita de uma encrenca, né? Cara, sem dúvidas. A gente tá óbvio. Aqui falar que é uma baita de uma encrenca. Óbvio, sem dúvidas. Às vezes é uma minoria, mas é uma minoria que às vezes te dá uma pedrinha no calçado. Tu não ser visto como um legionário, mas sim como um cara que foi para lá para absorver o máximo de conhecimento possível. Sim, sem dúvida. Eu acho legal esse sentido que está dando pro pessoal, é de ir para lá, não por status de ser um legionário, não, cara, mas pelo cara que foi aprender o que não tinha de repente aqui dentro do nosso exército, por exemplo. Sem dúvidas. Né? Sem dúvidas. É treino o tempo inteiro. O cara chega a enjoar que é uma folga. Sim. Né? Em todas as áreas, né? É isso aí. Isso sem dúvidas, cara. Isso sem dúvidas. São os bônus, né, da área militar que não são atingíveis facilmente na área civil, né? Se a gente fosse colocar um valor para todos os cursos que você fez, você tinha que ter milhares e milhares e centenas de milhares de reais para fazer o que você fez, né? Sem dúvida. Fiz bastante. É legal isso, eu acho que especialmente para quem é jovem, né? Eu hoje, por exemplo, na minha realidade, eu nunca entraria na Legião, né? Mesmo estando na idade ainda, né? Eu penso, não dá, impossível. Mas eu acho que se o cara quer uma vida diferente, né? E ele tem esse quê de aventura, de falar assim, cara, eu vou
fazer minha existência valer, né? Eu quero me desafiar como ser humano, todos os meus potenciais, talvez seja um caminho muito bom. Sim. Né? Cara, eu não entendo porque as pessoas pensam, eu vou apanhar na legião. Vai apanhar e Mas amanhã vai apanhar em sarar, qualquer coisa. Não tem problema. Se você passar frio, mas um dia vai parar o frio. Se você vai sentir saudade, vai parar, tudo vai parar. Tá? O importante é o foco que você tiver. Se você quiser ir, vai. As pessoas me perguntam, mas você apanha lá? Cara, apanha. Se você fizer besteira, você vai apanhar. Tá? Você pode passar sem apanhar, pode também. Mas não tenha isso na cabeça. Acho que agora entra aquela. Ponto. Entra aquela frase clichê de que a maior dor é a de uma oportunidade perdida, né? Cara. Sim. Então, cara, um olho roxo cura, né? Faz parte. Aí o cara tem que saber que tá indo realmente pro exército. Aí é que tá. Vai pra missão, vai aí é que tá. Apanhar faz parte do processo. Porque as pessoas veem no YouTube ou em qualquer filme, qualquer coisa, igual o nosso amigo da música ali, é bonito de você falar. Se tiver num combate ali e ouvindo uma música no filme, é tudo muito legal. Você se imagina lá. Só que quando você tá lá, você tá sentindo o sangue, sentindo o cheiro do sangue do teu brother do lado, você tá sentindo o peso do colete, você sabe que você vai morrer. Então tudo muda de figura. As pessoas olham no YouTube e falam, cara, é muito romantizado, legal, né? Que legal, ele saltando paraquedas de noite, sem ver nada, é legal pra caramba. Sim, é legal. Só que quando você estiver na porta, sentindo lá a brisa no peito, você pode travar. Tá? E é por isso que as pessoas se decepcionam, falam, nossa, mas é porque você fantasia demais. Você, saltar de paraquedas é normal? Não. A gente não tem asa, a gente não foi feito para saltar. Tá? Todo mundo já saltou, sabe? Então muitas pessoas fazem tudo, passam na legião, vão para brigar paraquedista e trancam na porta, não saltam. Olha só. Por quê? Porque fantasiou demais. Se ela tivesse colocado na cabeça que não, é difícil, mas eu vou superar, é diferente. Então não fantasie, vá, descubra e aí bola pra frente, acho cara. Que o recado maior não é ter o medo de levar um tapa na rosca, né, cara? Porque um dia ele vai entrar em linha de tiro, pô. Cara, esse é um dos problemas, como tu foi em missão e foi alvejado, por exemplo. Cara, tá preocupado com tapa no treinamento? Tudo vira rotina, dizer assim, coisas absurdas, coisas tapa na cara lá, é a mesma coisa que nada, a gente tá rindo, toma um tapa na cara e volta a rir. Então a gente perde... porque a realidade muda, né? Isso, a nossa realidade muda. Você se preocupa com coisas muito maiores, tá? Que a gente... Não dá de conversar aqui e falar, nossa, você vai passar fome? Vai, pra caramba, meu Deus, como você vai passar fome? Não, treinamento militar, gente. Vai passar fome, vai aí que tá, entendeu? Ele vai passar medo. Vá sabendo é pra endurecer. No final das contas é pra endurecer. Vá sabendo que você vai passar por várias coisas, mas o objetivo é gratificante. Se você conseguir, vai valer a pena. Tá? Então, qualquer coisa assim, eu sempre quis ser sniper, atirador de precisão. Nossa, meu curso de sniper foi bem difícil. Foi um mês surrado, sofrendo, sem dormir. Eu terminei e foi gratificante para mim. Ponto. Mas foi difícil. Por isso que foi bom. Nada na vida que é fácil é recompensador, né? Pessoal, agradeço o papo com vocês, né? Eu fico muito feliz. Tem muitas perguntas aqui que o pessoal está fazendo durante a transmissão ao vivo que já são repetidas. Então, peço a você que chegou atrasado, fica à vontade para voltar, reassistir, vale a pena você conferir, né? E existe alguma fonte? É porque assim, hoje em dia, apesar de você recomendar que não pesquise demais, né? Existe alguma fonte onde as pessoas podem encontrar essas informações mais estruturadas? Existe alguma maneira do cara, eu quero entrar na Legião, mas eu preciso de um pouco mais de dados, mais informações. Tá. Eu vou te dar o dado que a pessoa precisa. Passagem do Brasil ou da casa até Paris. De Paris, um táxi ou um Uber a qualquer lugar para algum pilho da Legião, Fort Nojon ou Albany, e ponto. Só isso que você precisa saber. Só isso. Todo o resto que vir... Pronto, tá resolvido. Esse é o FAQ mais curto que eu já vi. Cara, eu levei muitos documentos que me falaram, os caras picaram meu documento lá que nem precisava, velho. Pisado, os caras começaram a botar na máquina lá tudo e eu ficava olhando assim, não precisava. O cara me falou, se você tivesse vindo só com isso, tava bem. Mas como você trouxe o resto, eu vou picar o resto. Aí eu fiquei lembrando e falando, puta, sacanagem, me falaram. Qual documento tem que levar? Cara, na bucha, passaporte e... Enfim, passaporte é o principal. Se quiser levar outra coisinha ali, beleza. Eu levei... Só passaporte basta? Eu levei até diploma dos cursos que eu tinha no quartel. Nossa. Os caras picaram tudo, cara. Tá, então, na bucha é isso, cara. Vá pra lá. O que você precisa para chegar na França, se apresente um pilho da Legião e ponto. Você não vai mais pagar comida, você não vai mais dormir, você só vai no rebanho. Liga o modo rebanho e vai. Isso, tipo entendi. assim, o resto você descobre lá. William, muito bom ter você aqui conversando conosco. Com certeza vamos te incomodar mais. Sem tá? dúvidas. Mas é isso aí, cara. Mais alguma pontuação? Não, acho que é isso. Então, tá bom. Estamos muito bem. Muito obrigado pela sua presença de hoje. Eu fico feliz de tê-lo aqui nesta noite. Se você está vendo isso offline,
um bom dia, uma boa tarde. Lembre-se que todas as informações estão nesse vídeo, é só reassistir aquilo que você perdeu. Esse podcast também está disponível no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, fica à vontade para dar uma olhada. E mais uma vez, recomendo que sigam o Will, até porque ele agora está entrando com força na área de instrução de tiro e o cara é muito competente, senão não estaria aqui conosco. Que é Will_Rosa_LE, correto? É isso aí, cara. Muito bom, então eu acho que é isso. Júlio Lobo. E eu sou o Will Rosa. Esteja preparado. Valeu, gente. Até a próxima.